Bom dia, pessoal, tudo bem? Começando aqui mais um Bom Dia Bitcoin, que era para ter saído na quinta-feira, mas por alguns contratempos pessoais, tipo um serralheiro aqui na minha casa, eu não pude gravar, então vamos gravar aqui hoje no sábado, no dia 11. Deixa eu ver, eu sou perdido no tempo. Oh, dia 13. Sábado, dia 13. E vamos aí atualizar os nossos estudos e responder essa pergunta que eu deixei no título da notícia aí. Bitcoin estava subindo na banguela, será? Geralmente as coisas descem na banguela, né? Mas conforme eu for explicando aqui, talvez eu consiga passar para vocês esse conceito de Bitcoin às vezes subir na banguela, né? Vamos atualizar aqui os nossos estudos que foram feitos na terça-feira. Nós temos aqui, né, o Bitcoin já fechando para fora do triângulo praticamente e voltando a testar aqui essa região. Lembrando que suportes e resistências, eles não são assim é, só aquela linha, né? É toda uma região de preço em volta, né? E aqui nós podemos observar que hoje o Bitcoin já amanheceu tentando testar ou voltar a operar para dentro, né? Para dentro desse triângulo. Porém, ontem ocorreu aqui uma queda muito forte. E aí nós podemos observar que ele está preso entre essas duas regiões do 65.214 e o 71.298. Ontem o que aconteceu? Ele subiu até o 71.298 e o pessoal bateu forte nele, que fez descer até o 62.214. E esse 62.214 aqui vem se mostrando uma região de suporte muito forte, porque já é a segunda vez que ele segura o preço e ejeta para cima. Essa aqui foi aquela que eu fiz um tweet uma vez, quando começou essa queda aqui, né? Eu falei assim, acredito que ele pare pelo 65.214. E realmente ele parou e essa região aqui ejetou o preço de volta. E aqui, de novo, né, parou a queda e ejetou o preço para cima de volta. Vamos dar uma olhada aqui no intraday, que é onde a gente vai conseguir talvez ter uma noção um pouco melhor do que é essa região aqui do 65.214, né? Que na verdade é basicamente o último fundo aqui do triângulo, que foi causado, né, pela queda do dia 2 de abril, se eu não me engano. É isso mesmo. E aqui foi suficiente para que ele parasse e ejetasse o preço até a altura dos 72.137. E aí, a partir desse momento, o Bitcoin começou a operar, né, nesse canal. E agora, o que podemos observar nesse estudo é o seguinte. Quando ele atingiu o topo superior da duplicação do canal, o preço foi jogado diretamente para baixo aqui na região inferior do canal principal. Nós vemos aqui que ele até tentou fechar fora, ele violou o preço, mas a força do canal ela é bem, forte, digamos assim, e fez o Bitcoin voltar a operar para dentro dele. Só que o Bitcoin, ao mesmo tempo, ele não conseguiu trabalhar romper o canal principal e trabalhar no canal secundário, porque começou a encontrar uma resistência muito forte aqui e uma resistência que vem desses topos aqui e em confluência com esse fundo aqui também. E quando tem fundo e topo fazendo congruência, confluência nesse, nessas regiões de preço, ela se mostra, né, um suporte muito forte, né? Nós temos aqui o 62, o 65.214,
que fez esse fundo no triângulo, mas ele também fez esse fundo aqui e fez esse topo aqui. E isso que faz mostrar com que as regiões de preço, aquelas regiões de preço são importantes e são fortes, porque o preço parou aqui quando desceu e o preço também parou aqui quando subiu. Ou seja, é uma região assim, a gente pode chamar de zona de briga, né? Foi aonde o preço deu uma brigada para saber quem ia vencer, né? E aqui, o que nós podemos olhar do Bitcoin hoje? Podemos fazer esse teste aqui, né? Basicamente, seria o Bitcoin hoje trabalhando. Só que daí eu tive que fazer uma duplicação para baixo, né? Nessa região aqui, tentando voltar a atuar aqui em cima e também voltar dentro desse triângulo, né? O que isso seria extremamente importante para o preço. Nessa questão de uma possibilidade de continuidade, nessa questão de continuidade, né, desse padrão do triângulo. Porém, acredito eu que talvez esse padrão já tenha sido perdido agora. Porque ele tentou deslanchar para cima, ele fez esse teste de rompimento, o teste de rompimento falhou, né? E foi o suficiente para empurrar o preço para baixo. E por que que eu comento sempre que talvez o Bitcoin esteja atuando na banguela? Porque aqui a força das subidas estavam muito fracas em relação às subidas anteriores. Ou seja, isso demonstra que essas subidas essas últimas tentativas de alta do Bitcoin, na verdade foram os vendedores tirando o pé do acelerador, sabe? Eles tiram o pé do acelerador e deixam com que o preço suba artificialmente para que eles empurrem para baixo. Quando atingiu um preço alvo deles, eles empurrem para baixo, né? Porque é aquela máxima, né? Todo mundo que quer vender alguma coisa quer vender sempre mais caro, né? Então eles estavam esperando chegar na região do 7.2 ali, na região do 7.137, na região do 7.1.298, principalmente 7.1.298, que foi o que realmente fez o preço despencar, né? E aqui vamos dar uma olhada também em alguns indicadores on-chain que eu sempre trago aqui, que dão uma certa base na sustentação dessa, tanto na análise técnica, né, quanto na análise on-chain. Como eu gosto de fazer, de utilizar aqui no canal, análise técnica com análise on-chain, dando uma sustentação para análise técnica. Então, eu sempre trago aqui, né, o Z-Score, e nós podemos ver que depois dessa queda, né, no dia 12 de abril, o Z-Score já caiu para 2,43, ele estava atuando na casa de 2,64, 2,67, porque o preço baixou, né? Então daí ele dá uma margem maior em relação à capitalização de mercado para que esse índice do Z-Score ele baixe mais e o Bitcoin comece a ficar, talvez, né, teoricamente, mais barato em relação a preço e capitalização de mercado. Aqui, né, nesse gráfico de pessoas com mais de um ano segurando Bitcoin em suas carteiras, né, as pessoas estão liquidando cada vez mais. Só que acredito que conforme o Bitcoin for caindo agora, talvez isso dê uma estabilizada, porque as pessoas tendem a liquidar mais quando estão em região de topo, né? Nós já saímos, já estamos bem afastado, relativamente afastado em região de topo. Porém, né, se olharmos aqui o gráfico semanal, nós ainda estamos em região de topo. É isso aqui, ó. Quando o preço fechar, que ele conseguir fechar no semanal abaixo aqui do 67176, por exemplo, porque isso aqui
Por que o 67176? Porque a abertura, aqui foi o fechamento desse candle de queda, né? Esse candle negativo. E também foi a abertura do candle positivo que impulsionou e deu a possibilidade da nova máxima histórica. A partir do momento que o preço ele cai abaixo disso aqui e ele feche um candle vermelho, né, abaixo desse preço, quer dizer que essa alta já foi rompida em relação a... Foi rompida na direção contrária, né? Porque aí a gente já pode considerar talvez um bear market. Se bem que eu acredito que bear market mesmo seria só depois aqui de um 6309, por exemplo. Mas aqui já é um sinal, vamos dizer assim, um sinal laranja, né, para a possibilidade de um bear market. E aqui já seria a confirmação do bear market. Porém, é aquele negócio, né? O preço, acredito eu, vai ficar flutuando aqui até o halving. E aí, mais próximo do halving, nós vamos ter uma noção, né? Lembrando que o halving ele está teoricamente programado para o dia 20, ele foi antecipado, era final de abril, foi antecipado, porque conforme foi subindo a mineração, né? Porque o que é o halving? É o bloco, se não me engano, o bloco de 840 mil, né? E então ele não tem uma data específica, né? O dia que minerar o bloco de 840 mil, ele corta a recompensa pela metade, né? Aí é o evento da deflação do Bitcoin. E a gente pode dar uma olhada aqui na mempool, que é onde a gente pode enxergar, né, o último bloco minerado aqui foi o 839.009. Ou seja, estamos entrando aí na reta final, né, até a chegada do bloco de 840. Eu trouxe aqui hoje, né, o índice de pessoas que têm bitcoins há mais de 5 anos. Né? E aí a gente pode ver que região de topo aqui o pessoal começou a liquidar. Só que aqui, ó, de 27 de fevereiro de 2022, subiu consideravelmente as pessoas que compraram Bitcoin e seguraram, né? E, na verdade, esse índice aqui é um reflexo do passado, né? Porque para você elevar esse índice aqui, você tem que ter Bitcoin há mais de 5 anos, né? Então, foram feitas compras aqui, talvez em 2017, né? E aí, em 2017, quando chega em 2022, você completa 5 anos e você ajuda a alavancar esse índice, né? E aí a gente percebe que ele está começando a ter uma queda porque as pessoas começaram a realizar o mais ou menos na altura do 6248, 62.481 dólares, né? O pessoal começou a vender bem. E aí a gente pode ver que o pessoal talvez que já estavam segurando bitcoins aí desde talvez 2019, 2018, 2019, enfim, eles começaram a fazer suas liquidações nesse último topo, né? E vamos ficar de olho, né, em relação a isso. E aqui são, né, é um índice de pessoas que têm Bitcoin há mais de 155 dias, né? Que seria daí entre as pessoas que têm mais de um ano, mais de 2 anos, mais de 5, 10 e tal. E aí, quando nós podemos observar que quando chegou aqui na região de topo, foi uma liquidação meio massiva, digamos, né? Só que aqui, ó, dezembro de 2023, quando tava 41, o pessoal começou a liquidar já. Ó. E aí, hoje nós estamos aqui com 14.816.137. Agora eu não sei se são de bitcoins, provavelmente seja, né? Com pessoas que estão segurando aí há muito tempo, né? Já que nós temos talvez 19 milhões e uns quebrados de Bitcoin em jogo, né? E o resto para ainda ser minerado, né? Ser, digamos assim, emitido, né? Aqui eu sempre gosto de dar uma olhada no fluxo de entrada e saída do Bitcoin nas exchanges, né? Nós podemos ver aqui que no dia 12 nós tivemos uma saída brutal aqui por volta das 3 da manhã, né?
E aí depois eles deu uma equilibrada, mas acho que essa saída brutal aqui foi o que talvez tenha provocado, né, o preço dar aquela afundada violenta, né? Porque é aquilo que eu falei, né? O pessoal, os vendedores, às vezes deixam o preço subir artificialmente para poder vender mais caro, né? E aí quando atinge o preço alvo deles, eles empurram o Bitcoin para baixo, né? E por último aqui vamos dar uma olhada nas liquidações, né? Eu sempre gosto de dar uma olhada aqui. Nós tivemos aqui no dia 12, né? Embora tenha sido um banho de sangue, é, ficou até razoável, vamos dizer assim, num break-even entre entrada e saída, né? Entre compradores e vendedores. Porém, é, isso aqui ele não traz muito assim, teoricamente, o que realmente aconteceu no dia, né? Porque aqui é um fechamento às 9 da noite, né? Então, tudo isso aqui que aconteceu foi é, ao longo do dia, né? Nós sabemos que no dia 11, né? No dia 11 o Bitcoin ele começou a dar uma caída, só que era, por exemplo, né? Vamos dizer assim, uma subida bem artificial, porque nós podemos observar que tinha só 41 milhões de venda contra 126,56 milhões de compra, né? Ou seja, aqui no dia 11 a gente observa claramente que os vendedores tiraram o pé para que o preço subisse artificialmente. E aqui no dia 12, embora tenha caído muito, foi meio equivalente, né? 12,61 milhões de venda e 11,8 de compras. Mas acredito que essa queda abrupta e violenta tenha sido em relação ao dia 11, né? Porque a hora que entrou esse volume aqui, nós podemos observar também que pode existir a possibilidade de uma queda artificial também. Porque ao mesmo tempo que os vendedores podem agir dessa maneira, os compradores também podem, né? Ou seja, nós retiramos as ordens de compra e deixamos o preço cair artificialmente para que ele caia até uma certa altura e aí a gente pode empurrar para cima de novo, né? Que se nós observarmos, basicamente é o que tem acontecido com o Bitcoin aqui, né? Porque ele cai até aqui, depois ele sobe até aqui. Fica um tempo aqui, depois ele cai de novo. Aí ele sobe e ele cai de novo. Ou seja, nós estamos numa região de consolidação barra acumulação, talvez. Né? Para saber se é uma acumulação, nós vamos ter que observar se mais próximo ao halving ou após ao halving ele suba, né? Aí ele se confirma como uma acumulação. Mas por enquanto vamos tratar aqui como uma região de consolidação de preço, né? Porque aqui é o seguinte, né? É uma briga de sobe e desce. Então, enquanto o preço ficar preso aqui entre o 71298 e o 65, 71298 e o 65214 é o preço que está em consolidação. A partir do momento que ele romper e fechar acima ou abaixo de um desses valores, né, aí a gente já pode ter um norte da direção do Bitcoin. Por enquanto, o que eu estou observando aqui? Né, talvez pessoas com capital mais alto estão fazendo trades mais curtos nessa região, né? Talvez um swing trade aí de 2 ou 3 dias, né? E é por isso que às vezes ele desce brutalmente num dia e sobe brutalmente no outro, né? Só que ao mesmo tempo a gente percebe, né, que o preço quando ele sobe ele não está subindo com uma força absurda, igual, por exemplo, esses candles, né, pelo tamanho deles revelam, né? E ao mesmo tempo que ele está caindo, ele não cai com uma força absurda também, porque aqui o IFR basicamente se mantém na mesma região. Ó, se eu colocar uma linha aqui, o IFR ele
ao mesmo tempo que o preço está preso, ele também está preso. Ó. Então, ou seja, uma clássica característica de região de consolidação. Então, essa região aqui, por um esse estudo está ficando muito cheio de desenho já, mas vou pôr mais um aqui, só para tentar dar uma ilustrada. Esse quadrado, o Bitcoin ele está operando nesse quadrado aqui, praticamente. Embora ele tenha feito esse formato de triângulo, por causa dessa fugida que o preço deu, mas ele está operando basicamente dentro desse quadrado. E aí, a gente precisa. Se você não é um trader que gosta de fazer trade curto, gosta de acumular, ou gosta de comprar e esperar ele dar uma subida considerável, vender o lucro e esperar para comprar mais bitcoins, ou mais satoshis, na verdade, conforme o preço cai, né? Não é uma região muito boa para você operar, né? Quem tá, talvez mantenha, né? Isso depende da sua decisão. Mas para você entrar aqui nessa região é muito incerto, sabe? Então, pessoal, por hoje é só. Agradeço você que assistiu esse vídeo até agora, né? Se inscreva no canal, né? Ajuda muito a continuação do trabalho. Se esse vídeo foi útil para você, dá um like, compartilhe com alguém que você gostaria que conhecesse um pouco mais sobre, né, esse mundo do Bitcoin, esse tipo de coisa e tal, soubesse mais como é que funciona a análise técnica em relação ao preço. E se você tem um satoshi sobrando na sua carteira aí, doe o canal, ajude. Estamos precisando acumular. Quanto mais satoshi nós conseguimos, melhor. Beleza? Vou ficando por aqui. Muito obrigado e até domingo. Valeu!